E aí, pessoal? Já se pegaram pensando se, por acaso, a vinda de Jesus não foi menos sobre nos tirar de um lugar e mais sobre nos revelar a quem de fato somos? Essa pulga atrás da orelha, meio incômoda para alguns, era pura liberdade para um gigante como Carl Jung. Neste papo de hoje, vamos mergulhar na visão dele sobre o Cristo, não só como uma figura que a gente cultua, mas como um mapa da nossa própria alma. Fiquem conosco até o final, porque a jornada é por dentro. E aproveita para dar um pulinho no botão de inscrever-se e acender o sininho. Assim você não perde os próximos mergulhos por aqui. Jung, com sua mente afiada como uma navalha, não via Jesus apenas como o centro de uma religião. Para ele, o Rabi da Galileia era um arquétipo pulsante, um espelho cristalino da totalidade humana. Ele era um símbolo que, de um jeito mágico, não apontava para o céu, mas para o nosso próprio umbigo. Enquanto a maioria enxergava Jesus como um salvador que vinha de fora, Jung via sua caminhada como um modelo, um manual de instruções. Sabe? Um símbolo da alma em plena individuação. Aquele caminho solitário, sim, mas cheio de luz, onde a gente encontra nosso eu mais profundo. A história de Jesus, nas lentes de Jung, não era só um conto de redenção. Era uma epopeia psíquica. E quando ele soltava a palavra mito, não era no sentido de mentira, nem pensar. Era no sentido mais profundo, de uma imagem viva da alma, algo que fala por si só. Para Jung, Jesus, em sua essência mais pura, era o símbolo do self, aquele centro que comanda nossa psique, que busca a união entre o que a gente sabe e o que a gente esconde, entre a luz e a sombra, o que é humano e o que é divino. Ele não veio com um megafone dizendo "me sigam", mas sussurrou "tornem-se o que eu sou". E isso, meu amigo, muda tudo, porque, por esse ângulo, não tem um inferno à espreita para quem erra. Tem uma alma esperando para ser lembrada por quem se esqueceu de si. A cruz, nesse cenário, não é um instrumento de castigo. É um símbolo, um marco do sacrifício que a gente precisa fazer para largar o ego. É como um encontro de dois rios, onde a dor e a transcendência se beijam. A ressurreição não é mágica, nada disso. É um renascimento psicológico, o momento em que o nosso eu antigo se esvai e o self finalmente abre os olhos. Sabe aquele drama que Jesus viveu? A traição, o abandono, a queda, o silêncio de Deus. Pois é, tudo isso é um espelho gigantesco da jornada de qualquer um de nós, buscando se encontrar. Cada figura daquela paixão, pode acreditar, representa um pedaço escondido do nosso próprio inconsciente. Pedro, que renega como quem não quer a briga. Judas, que entrega por uma confusão interna. Pilatos, que lava as mãos feito quem não tem nada a ver com a história. A multidão que grita sem pensar, levada pela onda de emoção, e aquele silêncio de arrepiar na cruz, quando até Deus parece ter dado as costas. Para Jung, essa história não é só para a gente acreditar com fervor. É para a gente viver, mas por dentro, sacou? Porque o Cristo que nos transforma não está lá fora, não. Ele está aqui quietinho, à espreita, naquele cantinho mais esquecido do nosso ser. E quando a gente o encontra, a parada não é mais sobre se salvar. É sobre se tornar. Se tornar completo, se tornar luz, se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Carl Jung tinha certeza. Toda figura espiritual carrega um espelho de quem somos em essência, e o Cristo, esse é talvez o espelho mais potente de todos. Quando ele se debruçava sobre textos cristãos, símbolos alquímicos e os sonhos de seus pacientes, Jung notava que a imagem de Jesus brotava, de novo e de novo, como um chamado urgente da psique para a totalidade. O Cristo, para ele, não é só o Redentor lá no alto de um altar. Ele é a imagem vívida do ser humano que se fez inteiro, aquele que abraçou tanto a luz quanto a sombra, o sagrado e o terreno, o amor e a dor. Essa figura, na visão junguiana, não veio pronta.
Ela foi forjada na experiência, no fio da navalha do sofrimento, na entrega total. O nascimento num berço improvisado, numa manjedoura, não era mero acaso. Era um símbolo potente da alma que desperta, justamente no lugar mais humilde, naquele ponto entre o instinto e o mistério. O deserto onde ele encara as tentações é o nosso próprio confronto com a sombra, com tudo aquilo que o ego prefere jogar para debaixo do tapete. E cada milagre, para Jung, eram metáforas puras de uma cura interior, que acontece quando o self começa a dar as caras. Curar cegos é abrir os olhos do nosso inconsciente. Andar sobre as águas é manter o espírito firme mesmo em meio às emoções mais caóticas. Multiplicar pães é expandir a nossa consciência num piscar de olhos. Jesus não era um mágico, um fazedor de truques. Ele era um símbolo vivo do que acontece quando a alma se alinha com sua fonte, sua origem. E por isso, é claro, ele mexia com as estruturas, ele incomodava, porque a presença dele desestabilizava o ego, e o ego, convenhamos, morre de medo do que não pode controlar. Jung dizia que toda imagem de Deus é, no fundo, uma imagem do self. Ou seja, quando a gente busca o divino, estamos, na verdade, procurando uma parte esquecida de nós mesmos. Mas essa busca, meu caro, não é um mar de rosas. Ela nos exige, nos confronta, nos joga para fora do piloto automático. Jesus não era o prêmio de consolação por sermos bonzinhos. Ele era o espelho para a gente enxergar onde está fragmentado. Por isso, ele soltava aquela frase que ecoa até hoje. O reino de Deus está dentro de vós. Porque o caminho, veja bem, não é escalar uma montanha, é descer até o centro da alma, lá naquele ponto onde não somos mais só um personagem, nem máscaras, nem papéis. Ali, onde o vazio assusta, mora o Cristo que Jung tanto reconhecia, não como uma doutrina engessada, mas como um despertar. E quando esse Cristo que mora dentro da gente começa a brilhar, não é que todos os nossos problemas somem como fumaça. É que a gente para de ficar esperando milagres e de repente começa a ser um. A imagem da cruz, desde sempre, tem um peso gigantesco no cristianismo. Mas Carl Jung enxergava ali algo que ia muito além da dor física. Para ele, a cruz era o símbolo mais profundo do conflito que cada um de nós carrega no peito. Um eixo vertical e um eixo horizontal. O céu e a terra, a alma e a matéria, o espírito e o instinto. No ponto onde esses dois mundos se cruzam, não nasce só o sofrimento, mas também a consciência. A cruz é aquele ponto sem volta, onde o ego não tem mais para onde correr. É ali que tudo aquilo que você tentou esconder dentro de si vem à tona. Jung via nesse momento não uma punição divina, mas uma alquimia, porque a transformação da alma, ela não acontece quando tudo está na mais perfeita ordem. Ela começa quando o chão literalmente desaparece sob nossos pés. E Jesus, na narrativa simbólica, simplesmente se entrega. Ele não tenta fugir, não se defende, ele aceita. Isso não é passividade, nem pensar. É coragem pura, a coragem de mergulhar de cabeça no inconsciente. Quantas vezes a gente quer se curar, mas sem encarar as feridas abertas? Quantas vezes a gente pede luz, mas corre para o outro lado quando a escuridão, onde ela mora, aparece? A cruz nos ensina que a dor não é o ponto final, é a travessia. Jung batizou isso de noite escura da alma, aquele momento em que tudo parece perdido, mas algo muito antigo e verdadeiro começa a nascer. Jesus, naquele momento, não é o herói que triunfa com pompa. Ele é o ser humano, nu, despido de poder, abandonado até por Deus. E é exatamente aí que a transformação acontece. Porque só quando o ego joga a toalha e desiste de controlar, é que o self, o nosso eu mais verdadeiro, pode emergir. Você não encontra o seu centro evitando a cruz, você o encontra atravessando-a. Por isso Jung martelava, o símbolo do Cristo crucificado
Não é uma ameaça, de jeito nenhum. É um mapa, um guia para o processo psicológico mais profundo, a morte do falso eu. A cruz, então, deixa de ser algo externo. Ela se torna interna. E cada vez que você encara uma verdade difícil, escolhe a integridade, deixa morrer uma ilusão, você está, de certa forma, se crucificando. Mas não para morrer, não. É para renascer. Porque o Cristo interior não nasce sem dor. Mas quando ele surge, carrega a força de quem olhou o abismo nos olhos e não fugiu. A história de Jesus não é feita só de brilho. Ela é cortada pela sombra. E é justamente aí que Carl Jung enxergava o maior poder transformador. Porque a alma não se completa ignorando o lado escuro. Ela se completa quando o reconhece, o acolhe e o integra. Cada figura do drama final de Jesus é como uma peça de um quebra-cabeça da psique humana. Pedro, o amigo que nega por pura apreensão. Judas, o discípulo que trai por uma confusão interna sem tamanho. Pilatos, o homem que lava as mãos para não arcar com o peso da mabuciosidade, responsabilidade. A multidão que berra sem pensar, levada pela onda de emoção. E o mais inquietante, Deus, que se cala no momento mais sombrio. Jung via nesse silêncio algo que todo buscador espiritual, mais cedo ou mais tarde, vai topar. O momento em que a fé desaba, o sentido escorrega entre os dedos e tudo parece vazio. Mas esse silêncio, para ele, não era um abandono. Era parte do processo, inevitável. Era o ponto de ruptura do ego, que precisa ser atravessado para que algo muito maior emerja. A sombra, nesse contexto, não é o mal, nada disso. É o que foi deixado de lado. A parte de nós que a gente nega, mas que nos habita. Quando Jesus caminha para o Calvário, ele não foge da sombra. Ele a carrega nos ombros. Ele a abraça. Jung tinha a convicção de que só quem encara a sua própria escuridão tem a chance de encontrar a luz que é verdadeira. A outra, a que a gente vive mostrando, é só fachada, um disfarce, uma performance. E por isso, o Cristo não é o perfeito. Ele é o inteiro. Ele chora, ele grita, ele se desespera. E mesmo assim, ou talvez por isso, ele se torna o símbolo da mais profunda integração. É essa humanidade radical que faz dele um arquétipo do self. Não por estar acima da dor, mas por ter atravessado a dor sem perder o amor. Quantas vezes nessa estrada da consciência somos traídos pelos nossos próprios impulsos? Negamos o que sentimos, jogamos a culpa nos outros, corremos da responsabilidade. Pois é, esses personagens vivem em nós, e cada vez que os reconhecemos, quando aceitamos que há um Judas interno, um Pedro, um Pilatos, começamos a resgatar partes perdidas de quem somos. Jung chamava isso de processo de individuação, mas no fundo é bem simples. É quando a gente para de tentar ser bom e começa a ser inteiro. A sombra não é uma inimiga, é uma ponte. Jesus, naquela narrativa arquetípica, não veio para dar um fim nela. Ele veio para mostrá-la, para que você pare de fingir que ela não existe e comece finalmente a se tornar quem você sempre foi. Existe uma ausência que grita, um vazio que ecoa nas histórias tradicionais sobre Jesus. A presença sutil, quase apagada, do feminino. Carl Jung via nessa lacuna um dos maiores desequilíbrios da psique humana. Porque toda alma que busca se completar precisa reconhecer o que foi posto de lado. E quase sempre, o primeiro exílio é o da nossa própria sensibilidade. O feminino não está ausente por acaso. Ele foi afastado porque incomoda. Porque lembra aquilo que a consciência patriarcal tentou a todo custo controlar. A emoção, a intuição, a profundidade simbólica, o mistério. Maria está lá, sim, mas no papel de mãe intocável. Madalena aparece, mas envolta em suspeitas, silenciada. E a alma feminina de Jesus, essa quase nunca é mencionada.
Jung dizia que todo homem carrega uma ânima dentro de si, a imagem da mulher interior, a guardiã do mundo emocional e do inconsciente. E que sem esse encontro com o feminino que habita em nós, o homem continua incompleto, rígido demais, vazio demais. E o mesmo vale para as mulheres, que carregam o ânimos, a força ativa, a voz, o foco. Mas aqui, no Cristo simbólico, o que faltava era justamente o feminino, como uma ponte para o mistério. Para Jung, essa exclusão não era só questão de teologia, era profundamente psicológica. Era o reflexo de uma cultura que separou o sagrado da ternura, o divino do sensível. Mas, em algumas imagens bem antigas, quase esquecidas, Jesus chora, acolhe, toca com uma delicadeza que acalenta. Ele não lidera com uma espada, mas com uma presença que preenche. Nesses momentos, a anima desperta. Jung acreditava que a verdadeira cura não vem apenas pela força da razão, mas pela união entre o masculino que busca e o feminino que acolhe. Por isso ele via no Cristo uma imagem incompleta se não houvesse espaço para o feminino sagrado. E onde está esse feminino? Talvez na Madalena, que enxergou o Cristo ressuscitado antes mesmo dos apóstolos. Talvez na ternura de uma mão estendida ao leproso. Talvez na lágrima silenciosa que escorre no Getsêmani. Ou talvez, quem sabe, no espaço que falta, na ausência que nos chama. Porque toda alma que desperta precisa, em algum momento, reconciliar o que foi exilado. E nesse processo, o Cristo deixa de ser apenas um símbolo de redenção e se torna o rosto do reencontro, não só entre o céu e a terra, mas entre força e delicadeza, luz e intuição, verbo e silêncio. Jung não tinha dúvidas, não há totalidade sem o feminino. E talvez, lá no fundo, Jesus não tenha vindo apenas para nos mostrar a luz, mas também tudo o que precisamos integrar para que essa luz brilhe por inteiro. Para a maioria, a paixão de Cristo é uma narrativa de puro sofrimento. Mas para Carl Jung era muito mais do que isso. Era uma jornada alquímica, um processo simbólico onde a alma, ao atravessar o fogo da dor, se transforma em ouro. Jung mergulhou de cabeça na alquimia, não como uma prática medieval de transformar metais, mas como uma linguagem da psique. E ele via no caminho de Jesus uma das expressões mais puras desse processo de transmutação. Tudo começa com a nigredo, a escuridão. O Getsêmani, aquele momento de agonia, é o ponto de ruptura. Ali, Jesus sente o peso do mundo, do destino, da solidão. Ele transpira sangue, clama, quase volta atrás. Jung via nesse instante o estágio em que o ego se desfaz, quando você não é mais quem era, mas ainda não faz a menor ideia de quem será. Depois vem a albedo, o confronto com o julgamento, com a verdade nua e crua, a vergonha. Pilatos, a multidão, o escárnio. É o ego exposto, purificado pelo fogo da humilhação. Não há mais nada a esconder. Só o que é essencial consegue resistir. A crucificação simboliza a rubedo, a morte simbólica. O momento em que o falso eu se entrega por completo. Não há controle, não há defesa. Há entrega total. E no abandono final, meu Deus, por que me abandonaste? É o último suspiro do ego. Mas a história não termina aí, não, porque depois da morte vem a ressurreição, o estágio do ouro. A consciência desperta, não como antes, mas como algo novo, mais inteiro, mais profundo, mais sereno, surgindo do que foi dissolvido. Essa sequência, para Jung, era um mapa interno e não era exclusividade de Jesus. Era a jornada de toda a alma que tem a audácia de despertar. Quantas vezes você já viveu um Getsêmani, aquela noite escura em que tudo parecia prestes a desmoronar? Quantas vezes carregou cruzes silenciosas, julgamentos invisíveis, dores que ninguém viu? E quantas vezes depois disso, algo em você renasceu, mais leve, mais lúcido, mais inteiro?
Essa é a alquimia da alma. E Jesus, como símbolo arquetípico, não é o único a passar por ela. Ele é o espelho que nos mostra que essa travessia é possível. Jung dizia que o Cristo não é apenas aquele que salva, é aquele que se transforma diante dos olhos da alma. E a paixão não é o fim de uma história. É o momento em que a consciência começa a florescer da dor. É o fogo que queima o que somos para revelar o que sempre fomos. Meu Deus, por que me abandonaste? Poucas frases na história carregam tanto peso. E poucas vezes, uma figura espiritual soou tão humana, tão frágil, tão desesperadamente real. Para Carl Jung, esse era o momento mais profundo da jornada de Jesus. Não os milagres, nem a ressurreição, mas o grito de abandono. Ali, naquele instante, o Cristo simbólico encarna o que toda alma em busca de si mesma enfrenta. Mais cedo ou mais tarde, o silêncio de Deus. Jung chamava isso de noite escura da alma, quando o chão desaparece. A fé parece inútil. O que antes sustentava já não responde. A alma grita e não encontra eco. Mas esse silêncio, para Jung, não é uma ausência real. É uma parte inevitável do processo de individuação. Porque nesse ponto, o ego precisa largar tudo, até a ideia de um Deus que o proteja. É nesse vazio que a alma se descobre, não mais como filha da crença, mas como portadora da presença. Quando Jesus clama na cruz, ele não está falhando. Está atravessando o limiar final da separação. E é nesse abandono que ele se torna inteiro. Quantas vezes você já se sentiu assim, sozinho, perdido, implorando por uma resposta, e tudo o que recebeu foi silêncio? Jung dizia que nesses momentos a psique está parindo algo novo, mas a gente ainda não consegue enxergar, porque a visão antiga da proteção, da certeza, do controle, precisa morrer primeiro. O grito na cruz não é o fim da fé, é o fim da ilusão. É a queda das ideias infantis sobre Deus, para que algo mais real, mais interno, mais consciente possa nascer. Jesus ali nos ensina que até os mais despertos sentem um calafrio, que até a luz mais alta atravessa o escuro, e que a fé mais profunda não é a que evita a dúvida, é a que atravessa a dúvida em silêncio. Depois do grito, do silêncio e da entrega, vem o terceiro dia, a pedra rolada, o túmulo vazio, a ressurreição. Para Jung, esse não era o ápice de um conto de fadas religioso. Era o ponto mais alto de uma jornada simbólica, a representação viva do que acontece quando a alma atravessa a noite escura e desperta para sua totalidade. A ressurreição é o renascimento do self, o centro unificador da psique. Não é o ego voltando glorioso, não. É algo novo, mais inteiro, mais profundo, mais sereno, surgindo do que foi dissolvido. Jung via nesse momento a síntese da individuação, o ponto em que o ser humano não é mais refém de máscaras, medos ou imagens distorcidas de si. É o retorno ao que é essencial. E o mais belo de tudo, Jesus ressuscitado não volta para o poder, não sobe em um trono para se vingar. Ele aparece no jardim, fala com ternura, parte o pão com amigos, caminha em silêncio com estranhos, porque quem desperta não precisa mais provar nada, só precisa viver. Jung via nisso a marca da verdadeira iluminação, a simplicidade após o abismo. O Cristo ressuscitado é leve, uma presença sem esforço, amor sem apego, sabedoria sem ostentação. Quantas vezes, depois de atravessar dores gigantes, você não se sentiu mais calmo, mais lúcido, mais em paz com a vida? É disso que estamos falando. A ressurreição não é uma fuga da morte, é o outro lado dela. É o nascimento de um eu que já não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. E é por isso que Jesus não veio nos salvar como quem nos tira de um buraco, nos
Braços. Ele veio nos mostrar que a saída está dentro. A morte é real, a dor é real, a cruz pesa, mas do outro lado, a vida, a leveza, há um novo olhar. Jung dizia que o self não nasce sem crise. Ele surge depois que tudo o que era ilusão se desfaz. E é nesse ponto que você começa a viver de verdade. Não como quem escapa da dor, mas como quem descobriu que até a dor pode ser sagrada. E que o Cristo que renasce não é aquele que te julga, nem aquele que te recompensa. É aquele que te habita e que, em silêncio, espera que você lembre que nunca, nunca esteve sozinho. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você tenha se lembrado do que sempre soube, que a luz que você tanto busca não está lá fora, não. Ela está adormecida, quietinha, no silêncio do seu próprio coração. Se este vídeo tocou em algo que as palavras por si só não alcançam, que tal compartilhar? Não por obrigação, mas como quem acende uma vela e deixa outra alma ver o caminho com mais clareza. E nos comentários, o espaço está aberto para você, para escutar e ser escutado, para dividir impressões, dúvidas ou apenas deixar o silêncio falar. Por aqui neste canal, cada presença é uma centelha, e cada centelha faz o invisível ganhar forma. Até o nosso próximo encontro, que ele chegue na hora exata, como tudo que vem da alma.